O Neutrid é um sistema de planejamento pessoal e gestão de equipes, com foco em aumentar sua produtividade, a sua colaboração e otimizar o seu tempo. Como você tem usado o seu tempo atualmente? Você sente que está usando bem o seu tempo? Quando a gente começa a usar a ferramenta, é possível a gente centralizar as nossas atividades pessoais e atividades profissionais. Isso permite um maior planejamento, uma priorização de maneira mais facilitada. Ao acessar o Neutrid, você pode criar três tipos de atividades. A gente considera uma tríade das atividades ou tríade da execução. Elas se dividem em compromisso, tarefa e anotação. Na tela Meu Dia do sistema, quando você adiciona as suas tarefas, ela vem para o centro da tela. Já os seus compromissos, ele vem para o lado direito aqui, ó, e ele tem o horário de início e término. E aqui nessa parte superior você pode incluir anotações, informações que você precisa capturar e registrar durante o dia. Quando você inclui suas tarefas e compromissos, o sistema totaliza aqui, ó, quantas atividades previstas para o seu dia. São 16 tarefas nesse caso e 12 compromissos, totalizando 28 atividades. Ele soma também o volume de horas planejadas, a somatória das suas tarefas, com 2 horas e 45, e a somatória dos seus compromissos. Ao lado direito aqui, nós temos o indicador da tríade do tempo. Quando você separa suas atividades entre importante, urgente e circunstancial, o sistema contabiliza quantas atividades em cada esfera, gerando um indicador aqui muito interessante e útil para te ajudar a entender e identificar o seguinte: eu estou tendo muitas urgências no meu dia, eu estou tendo muito desperdício, atividades inesperadas que te interrompe, te distrai, que a gente chama de circunstancial. Logo ao lado, nós temos o indicador de progresso. À medida que você vai cumprindo com as atividades previstas no dia, ele vai aqui evoluindo, te mostrando quanto falta ainda para você concluir as atividades do dia. A ferramenta Neutrid, ela conta também com uma tela de planejamento, para te ajudar o quê? A ter uma visão mais clara dos próximos dias e poder equilibrar melhor os seus dias. Quando você começa a usar a ferramenta, você pode o quê? Usar essa tela do planejamento para se equilibrar um pouco mais, para se antecipar em relação às atividades que podem acontecer o quê? De te levar para a esfera da urgência. Deixa eu acessar a nossa ferramenta Neutrid aqui para dar algumas dicas de utilização. Aqui nesse mais, você pode cadastrar o quê? Tarefas, compromissos e anotações. Eu vou criar uma tarefa aqui de elaborar apresentação. Quanto tempo eu preciso para elaborar essa apresentação? Ah, eu preciso de 45 minutos. É importante, urgente ou circunstancial? Vou deixar como importante. Que dia que eu vou executar? No dia de hoje. Aí você pode ligar essa atividade aos seus papéis. O sistema traz alguns papéis aqui pré-definidos. Você pode cadastrar, pode excluir esses papéis. Se você tiver alguma meta no sistema também, você pode vincular a atividade se ela estiver ligada à meta e qual categoria você vai relacionar essa atividade. Vou definir que é uma categoria trabalho e vou salvar. Na medida que você cadastra suas tarefas, você pode também definir uma ordem de prioridade. Se você pressionar e arrastar para a posição que você gostaria que a tarefa ficasse no seu dia, ele vai sequenciar aqui, ó, por ordem numérica, que realmente é a sua primeira prioridade do dia. Toda tarefa que você cadastra, é possível você o quê? Medir o tempo de execução. Então, essa tarefa está com um tempo planejado de 1 hora e aqui começou a contar o tempo de execução. Se você iniciar uma segunda tarefa, ele pausa aquela que você estava fazendo pelo princípio da produtividade. Uma coisa por vez, você acaba sendo mais produtivo. É claro que você poderia estar fazendo coisas simultâneas, mas a gente sabe que foco e essa questão de você poder se concentrar em uma atividade por vez, isso faz você gastar menos tempo e energia e faz com que você seja mais produtivo. À medida que você vai iniciando e concluindo suas tarefas, ele vai contabilizando aqui automaticamente o tempo restante e também o progresso aqui nesse gráfico. Além disso, o que nós temos mais então na ferramenta que pode te ajudar na sua produtividade e organização? A ferramenta ela vai centralizar seus compromissos, tarefas e anotações e vai distribuir para que você tenha acesso nos seus dispositivos. Se você tiver no celular, no tablet, no computador. Quando você começa a usar o Neutrid, o que é possível fazer também? Integrar ele com o Google Agenda, se você utilizar. Se você utilizar o Outlook, também você consegue integrar para que os seus calendários sejam sincronizados e ficam centralizados no Neutrid. Se você incluir um novo compromisso no Neutrid, é levado para o Outlook e Google Agenda. Assim também, como se você cadastrar no Google Agenda ou no Outlook, eles são sincronizados com o Neutrid. Se você baixar o nosso aplicativo, deixa eu mostrar como que fica aqui o aplicativo. Na parte superior, ele vai mostrar os seus compromissos. Na parte inferior, suas tarefas. Então, eu vou recarregar a tela do aplicativo e ele vai trazer aquela nova tarefa que eu cadastrei no relatório. Eu posso, então, iniciar essa tarefa. Ela começa a contar esse tempo aqui de execução e a qualquer momento eu posso pausar ou finalizar essa tarefa.
Aqui no aplicativo também, para adicionar uma nova atividade, é um processo facilitado. É só você clicar nesse mais aqui embaixo. Para você delegar tarefa, você precisa ter criado equipes no sistema. Vou até mostrar aqui na minha conta do Neutrid, ó. Essa é uma conta avançada, então você pode ter dentro do método aqui, ó, equipes de trabalho, projetos. Aí você tem aqui metas de equipe, processos. Você pode ter um Kanban personalizável, assim como você tem também as equipes aqui, ó. E cada equipe dessa, você tem as funcionalidades para poder fazer uma boa gestão de equipes. Logo abaixo você tem aqui as notificações do sistema e relatórios, seus relatórios pessoais e relatórios de equipe. É um sistema muito completo para te ajudar o quê? A ter controle dos seus afazeres, suas tarefas, seus compromissos, um bloquinho de anotações para você capturar essas informações que surgem durante o dia, e também aqui você tem a tela da minha agenda, que te mostra uma visão semanal do seu calendário. Você tem também a tela do planejamento. Então deixa eu só abrir para vocês aí a visão da semana. Quando ele traz para a gente essa visão semanal, você tem toda a sua agenda aqui, o que está previsto para acontecer nos próximos dias. Eu vou para a tela do planejamento. Essa é a nossa tela que vai te ajudar ao quê? A se organizar melhor, a ter mais previsibilidade, mais controle. Na parte superior, então, a gente tem o que a gente chama de compromisso. Na parte inferior, as nossas tarefas. Nesse lado esquerdo, você tem o quê? O seu gráfico de papéis. Na metodologia da tríade do tempo, na fase da identidade, o Christian fala do quê? Sobre papéis. Os papéis que você tiver na sua vida, você pode cadastrar na ferramenta e pode definir um tempo ideal. A partir desse tempo ideal, no momento que você começa a cadastrar suas atividades, você pode ter o quê? Um tempo planejado para suas atividades. E aí você pode equilibrar um pouco mais a sua vida durante o planejamento e na hora da execução você entender se você está gastando mais ou menos tempo para cumprir aquilo que você planejou. Assim também como você tem aqui, ó, no lado esquerdo, várias tarefas que você pode deixar elas como sem data, para trazer para o seu planejamento a qualquer momento. Então, é uma ferramenta muito completa, muito poderosa para te ajudar a fazer uma boa gestão aí do teu tempo. Além disso, nós temos o método TRID. A metodologia da tríade do tempo é um método completo para você poder fazer o quê? Fazer uma excelente gestão do seu tempo com foco no aumento da sua produtividade. É você fazer com que as urgências e o circunstancial eles sejam diminuídos no uso do seu tempo e você poder focar na esfera do importante, aquilo que realmente faz sentido para você. Quando a gente começa a usar o método TRID, a primeira fase é a fase do autoconhecimento. É descobrir aquilo que é realmente importante. Na segunda fase do método, nós vamos falar de metas. É você traçar objetivos, metas de curto, médio e longo prazo. Também falamos de projetos. Na terceira fase do método, a gente fala de planejamento. É uma forma de você poder reduzir urgências, é você poder se antecipar, é você poder o quê? Ter uma programação que te ajudasse a ter rotinas mais produtivas. Na quarta fase, a gente fala de organização. É você criar uma taxonomia, que é a ciência da identificação. Aí você pode organizar de maneira facilitada seu ambiente físico, lógico e do conhecimento. A quinta fase é a fase da execução, é onde tudo acontece. É você poder o quê? Priorizar aquilo que realmente é prioritário. É você poder delegar e poder acompanhar de maneira a ter gestão sobre o delegado. Quando a gente começa a cadastrar no Neutrid os nossos papéis, você pode definir qual que é o quê? A quantidade de horas ideais para cada um dos seus papéis. Isso vai te proporcionar esse gráfico de pizza, mostrando claramente como você gostaria de usar o seu tempo e a ferramenta te permitindo fazer uma gestão melhor aí das suas atividades, de acordo com a sua rotina. Então, deixa eu dar mais algumas dicas aqui de como que você pode usar a ferramenta para te ajudar a cadastrar essas atividades. Toda vez que você tiver uma tarefa e ela tiver uma recorrência, eu vou criar uma tarefa recorrente aqui. Eu preciso imprimir documentos. Aqui é possível digitar o tempo que você vai gastar. Então, digitei 20 minutinhos aqui. É uma tarefa no meu papel profissional e a categoria eu vou deixar aqui trabalho. É uma tarefa que eu vou incluir uma repetição, iniciando hoje, alguns dias da semana. Defino quais dias que eu preciso fazer isso. Então, toda segunda e sexta-feira, concluir e salvar. Então, essa tarefa ela não aparece no dia de hoje, a gente está falando aqui de uma quarta-feira, e eu vou lá para o dia 28, sexta-feira, e vamos localizar essa tarefa de impressão aqui, ó. Eu vou clicar no planejamento dessa conta aqui, que é uma conta nossa de treinamento, para mostrar como que a gente pode também fazer um replanejamento, uma reprogramação de maneira muito fácil, ó. Essas atividades que estão aqui do lado
na parte superior, a gente chama de compromisso. Então, se essa apresentação você fosse fazer ali em outro momento, olha lá, você pode arrastar essa atividade para o dia seguinte. Eu vou excluir essa atividade aqui que ela não vai precisar ser realizada. Existe uma outra apresentação aqui conflitando com esse horário, então a gente deveria fazer o quê? Uma reprogramação desses horários. Então, essa apresentação eu vou mudar ela para o horário de 13 horas. E essa outra apresentação aqui, nesse caso, eu vou cancelar essa atividade. Já as tarefas aqui embaixo, você pode fazer o quê? Olha lá, ó, arrastar a tarefa de um dia para o outro. Você pode também, desse lado esquerdo, ter várias tarefas sem data e trazer para o seu planejamento. Então, isso é muito útil porque você pode ter uma série de tarefas que você não tem ainda quando vai fazer. Você deixa aqui nesse ambiente, fica organizado e centralizado. E aí, quando você estiver planejando, você pode trazer essas tarefas para dentro do seu planejamento. Além disso, você conta então com um gráfico de papéis. Eu vou clicar nesse ícone aqui do lado direito para ele mostrar o nosso gráfico de papéis, ó. E aí ele está mostrando o gráfico planejado. Para você definir o gráfico ideal aqui dentro, você precisa ir lá nos papéis e cadastrar as horas ideais por papéis. O Neotrid, ele vai te ajudar o quê? A priorizar aquilo que realmente mais importa para você. Na medida que você cadastra as atividades, classifica pela tríade do tempo, associa a papel, define o contexto que você vai executar aquela tarefa, isso facilita o seu processo de decisão, que é uma grande dificuldade hoje que a gente vê com muita frequência. Você tem um excesso de coisas para fazer e o que realmente você quer priorizar. Se as atividades estão muito descentralizadas, um pouco no e-mail, no WhatsApp, chega mensagens no Teams, em vários lugares diferentes, e começa a ficar pendências em vários lugares, isso dificulta realmente o planejamento e a priorização. Por isso, a intenção da ferramenta Neotrid é você ter o quê? Essa centralização. É permitindo com que você tenha clareza do que fazer, quanto tempo demora, se o dia é viável ou não, quanto tempo você vai reservar para o imprevisto e atividades que surgem de maneiras, né, nesse caso, inesperada. Será que é possível cumprir com o seu planejamento total do dia? Pela nossa experiência em ajudar as pessoas a aplicarem o método TRID, a tríade do tempo ela é um modelo gráfico que representa como você utiliza seu tempo. É a separação das atividades entre importante, urgente e substancial. A predominância que a gente tem acompanhado é o urgente em maior proporção. Logo em seguida, um circunstancial e o importante ali na casa de uns 30%. Quando você consegue romper com esse padrão e começa a aplicar a metodologia e usando a ferramenta Neutrid, e a gente fala de um mindset produtivo, né, uma mentalidade produtiva, você começa a focar no importante. Isso, o relógio começa a ficar a seu favor, porque você começa a perceber que o tempo está passando na mesma velocidade. Mas a dinâmica de você fazer a gestão das suas tarefas, dos seus compromissos, pode mudar de acordo com essa classificação da tríade. Urgente, dessa percepção do quê? De correria, você precisa fazer de forma imediata, atua sobre você está sem tempo, está sem prazo. Quando você começa a usar o Neotrid para focar em aumentar a sua produtividade, você tem um gráfico que te mostra o progresso da sua tríade. Então, em qual dia você tem mais urgência? Em qual dia você acaba desperdiçando mais o seu tempo? Você tem realmente elevado a sua produtividade com foco no importante? Como que está hoje a sua tríade do tempo? Qual foi a sua seu volume de urgência na semana passada? Então você começa a ter respostas para algo que pode te ajudar o quê? A ter uma vida mais equilibrada, uma vida com menos urgências, uma vida com foco no importante. A ferramenta Neutrid, para que a gente possa usar ela de uma maneira a elevar a nossa produtividade, eu vou deixar aqui 4 dicas. A primeira dica é você esvaziar a sua mente. É você descarregar, é você tirar da cabeça aquilo que você precisa fazer e registrar num lugar que você confia. Então você pode ter aqui na tela principal do sistema, ó, vou voltar novamente para a tela meu dia. Você pode clicar nesse mais para adicionar suas tarefas, compromissos e adicionar também o que a gente falou aqui das anotações. Então você pode criar aqui uma base de conhecimento. Você tem aqui também o adição rápida, que te permite vir aqui e cadastrar uma nova tarefa para ser executada. Então eu posso vir aqui, ó, vou chamar essa tarefa de importante, vou dar Enter, vou cadastrar uma tarefa urgente, vou classificar como urgente e dar Enter. E vou cadastrar também uma tarefa na esfera do circunstancial. Dessas 3 tarefas, o que você deveria priorizar? De acordo com o método TRID, a gente deveria primeiro eliminar as urgências. Logo depois focar naquilo que é importante
E por último, fazer o que é circunstancial. Dentro de cada tarefa, a gente tem aqui uma série de funcionalidades, uma série de recursos. Ó. Você pode usar um checklist, você pode vir aqui adicionar itens do seu checklist. Você pode também criar essa tarefa com uma data diferente do dia de hoje. Então, você planejou essa tarefa para hoje, mas pode finalizar até o dia 28. Você pode usar aqui o repetir para ter essa frequência, essa recorrência da atividade. Além disso, você tem um campo aqui para descrição, que seria para deixar alguma informação, deixar como fazer essa tarefa. Abaixo você tem a lixeira para poder excluir a tarefa, você pode duplicar ela, gerar uma cópia. Você tem também a possibilidade de transformar em um compromisso, já que a tarefa não tem um momento marcado no seu dia, né, uma hora marcada, ela você define um tempo planejado aqui, um tempo previsto, você pode transformar num compromisso e trazer essa atividade para sua agenda. No lado direito, então, o checklist. Logo depois, você pode compartilhar aqui esse link. E temos também aqui um histórico dessa execução da sua tarefa. Eu vou salvar essa tarefa. Essa visão de trabalho, a gente fala de um modo lista. Muitos gostam de utilizar o quê? O Kanban. Então, na tela principal aqui, eu cliquei em Kanban. E você pode usar o Kanban para também fazer a execução das suas atividades. Se eu arrastar uma tarefa da coluna do não iniciado para execução, ele começa a contar o tempo de execução. Se eu arrastar uma nova tarefa para execução, ele pausa o que eu estava fazendo e essa se torna a tarefa em execução. Aqui em e-mail, ó, se eu quiser retomar, ela estava pausada e agora eu quero iniciar, ela retoma aqui e a qualquer momento eu posso vir aqui, ó, e trazer qualquer tarefa que está pausada para concluir e uma tarefa que está aqui não iniciada eu posso trazer direto para a conclusão. Então também o Kanban é uma excelente forma de usar o nosso sistema para fazer uma gestão aí do seu dia a dia. A nossa recomendação é que você mensure o tempo das suas atividades. Isso vai te ajudar o quê? A saber se o seu dia é viável ou não e também poder planejar de uma maneira melhor. Você vai ter mais clareza se aquilo cabe no seu dia ou não. Na hora de planejar o seu tempo, considere a gestão do equilíbrio também. Porque se você focar demais em produtividade, e esquecer do equilíbrio, uma hora chega o esgotamento. E isso acaba sendo ruim para todos nós, não é verdade? Outra dica interessante é você deixar a tela Meu Dia aberta e poder ali, de alguma forma, sempre que surgir algo novo, cadastrar. Eu vou abrir aqui novamente a tela do aplicativo, ó. Vou clicar em tarefa rápida e vou adicionar aqui um teste. E vou salvar. No aplicativo, se você pressionar a atividade e deslizar para cima ou para baixo, então vou pressionar, vou deslizar para cima, ó, você sequencia por ordem de prioridade. Aqui embaixo, você tem dashboard. Então, vão ser uma série de indicadores para te ajudar o quê? A ter a mensuração da sua produtividade. No total de atividades, quantas horas você planejou? Quantas são de tarefas e quantas horas de compromisso? Qual que é essa proporção nessa visão desse gráfico de pizza? Se você deslizar para baixo, olha lá, ele vai te mostrar aí uma série de indicadores em relação a esse quantitativo de atividade. Se você deslizar para a direita, lá, ele vai te mostrar a quantidade de atividades pessoais e profissionais. Vou deslizar mais uma vez, ele mostra a hora planejada, logo depois horas executadas, e depois ele começa a mostrar para você o quê? Papéis planejados. Você tem também papéis executados, e aí você fala também aqui no sistema de categorias planejadas e executadas. Logo ao lado, aqui embaixo, você tem as anotações. Você pode deixar aqui, né, uma base de informação, uma base de consulta, uma base que você vai reutilizar. E logo depois você tem a agenda. Então você consegue ver aqui toda a sua agenda no Neutrid no aplicativo. Aqui em cima você tem um ícone que te permite visualizar e acessar esses recursos aqui, que são muito úteis no uso da ferramenta. Se você quiser saber mais sobre o Neutrid, quiser fazer com que a ferramenta te ajude na produtividade, a gente pode te ajudar. Toda sexta-feira a gente faz uma live ali ao vivo, é live de usuários do Neutrid, e a gente traz um conteúdo avançado e a gente interage com os nossos clientes para poder ajudar a usar a ferramenta da melhor forma possível. Eu quero agradecer pela sua participação aqui e até uma próxima oportunidade.